Deus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo de número 8, diz assim, a partir do verso 23. Mateus 8, 23. Diz assim, Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, texto conhecido. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no meio do mar uma grande tempestade. Diga comigo, grande tempestade. De sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Tendo ele chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, a tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, se nos expeles, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus, e eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas pereceram. Amém? Tome o seu assento. Peço atenção para você ouvir esta palavra de Deus nesta noite. Que bom que você está aqui nesse espaço hoje. Se você soubesse quanta luta, quanto impedimento levantou-se para você não estar aqui hoje, irmãos. Porque Jesus tem uma obra na sua vida. Porque Jesus te conhece e chegou a hora de você ter um encontro real com Ele. Eu quero, antes de mais nada, agradecer à igreja pelas orações. Nós passamos aí 52 dias no olho do furacão, e graças a Deus, porque tudo provém de Deus, tudo vem de Deus, nós conseguimos vencer as eleições, apertado, uma diferença pequena de voto, até essa semana foi corrido, irmãos, estava terminando de contar ontem os votos. Voltamos para a palavra, que Deus abençoe os irmãos e continue orando por nós, que grandes são os desafios. Quero agradecer aqui ao irmão Luciano, ao irmão Ítalo, ao Fausto, que aguentaram aqui todo esse tempo. Eu fiquei, acho que uns 2 ou 3 domingos sem vir, sem comparecer. E é porque a obra não para, né, irmãos? A obra não é do pastor. A gente tem o costume de falar, a igreja do pastor fulano, do pastor ciclano. Não é, irmãos. A igreja tem dono. A igreja é de quem a fundou. Jesus fundou a igreja. Nós somos apenas cooperadores da lavoura de Deus. Tá bom? Irmãos, o texto que nós lemos é um texto muito simples, conhecido. Eu até falei com um grupo de louvor.
no grupo do WhatsApp, pedi para eles ensaiarem uma música, porque nós iríamos cantar ela. Fica para outro dia, porque hoje pela tarde tudo mudou. Eu ia pregar um outro texto e agora pela tarde eu parei e é uma outra coisa que o Senhor quer falar conosco. Esse texto de Mateus 8, ele é replicado em Marcos 4 e Lucas 8. É o texto da passagem. Alguns trazem detalhes mais claros, outras abordagens. O fato é que Jesus convida os seus discípulos, depois de um dia todo de muito trabalho, de muita pregação, de muito ensino, de muito conflito com os religiosos, de muito conflito com o mundo das trevas, expelindo demônios o tempo todo. E Jesus entra no barco com os seus discípulos no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, o lago de Tiberíades é o mesmo. Não é um mar, é um lago. E eles intentam atravessar do outro lado, a terra dos Gadarenos. Jesus tinha lá uma missão: libertar 2, outros dizem 1, endemoniado, que a sociedade de Gadara, das Decápolis, das 10 cidades da região, não mais tinham condições de conviver com ele. As cadeias, as grades, as algemas não mais o detinham, o seguravam. Esse homem, ele vivia nos sepulcros, vivia nos cemitérios, se cortando, gritando que nem um doido, surtado, e a população o expeliu para longe do convívio social, e ele estava nas regiões dos sepulcros. E Jesus intentou, Jesus tinha um plano de ir para o outro lado do lago, preste atenção para você entender, para o outro lado do Mar da Galileia, do lago de Genezaré. Entretanto, quando estavam rumando para esse destino, de modo repentino e inesperado, levantou-se uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, água entrando no barco. Imagine aquele cenário todo, aquele desespero, o vento soprando forte, rijo, as ondas batendo naquele barco simples, que era barco de pescador, e Jesus dormia na polpa, sobre um travesseiro, diz Lucas. Jesus estava descansando. Os discípulos então, ao se depararem com aquele cenário todo caotizado, todo difícil, dificultoso, aquela grande tempestade, eles vão até Jesus de uma maneira veemente, desesperados, e despertam: acorda Jesus, acorda mestre, acorda, não te dá que perecemos, salva-nos. Ao que Jesus levanta, olha para eles, os repreende e diz: por que sois assim tão tímidos, homens de pequena fé? Jesus repreende o vento, aquieta o mar e segue bonança. Do outro lado, aportam na terra dos Gadarenos. Quando Jesus pisa no território de Gadara, ou melhor, no território da legião demoníaca, diabólica, ali era uma potestade que dominava aquelas regiões, por isso que os demônios não queriam sair daquele lugar, eles se alimentavam da violência daquele lugar, e por isso dizem que o nome era legião. É um termo romano que designa soldados, guerra, combate. Eles se apropriam do poder humano caído, violento, sem a graça de Deus, e se apropriam daquilo para si. O nosso nome é violência, é truculência, é legião, somos muito. Há muita violência, há muita injustiça aqui. O diabo se alimenta disso. O diabo no Éden era uma serpente que rastejava e começou a comer pó da terra. E no Apocalipse se é um grande dragão vermelho. A história nos conta que diabo, o ser caído, o adversário, o Satanás, evoluiu de tal modo abismagórico na história, que Jesus disse que o mundo jaz nele, é dele, ele rege esse sistema caído, que o Apocalipse chama de a grande Babilônia, um sistema corrupto, corruptor, um sistema caído, que é anti-evangelho, anti-Cristo, anti-Deus, anti-amor, anti-justiça, anti-unidade. E o diabo evoluiu na história de comer o pó da terra, do produto de Adão, dos filhos de Adão caído. Guerra, rumores de guerra, corrupção, furtos, violência, separações, brigas, contendas, litígios. O diabo come e se alimenta disso. Quando Jesus chega, eles gritam de longe: vieste antes do tempo. Eles estavam mensurando o juízo final, pois o diabo e seus demônios sabem que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre para toda a eternidade. E eles sabem também que a vitória do povo de Deus, que tem o selo do Cordeiro na fronte. Essa é a grande mensagem do Apocalipse. A igreja e o Cordeiro venceram. E Jesus
expele aquele demônio, eles demonstram uma manada de porcos, contendo mais ou menos 2.000 porcos, e Jesus os permite ir para lá. Quando Jesus permite os demônios irem para os porcos, o que acontece? Repentino, os porcos vão despenhadeiro abaixo naquele abismo, e pulam e morrem afogados. O que esse texto tem a ver comigo, com você aqui hoje? Preste atenção. Diz o texto que Jesus dormia, porque Jesus era humano. Jesus estava cansado, exausto do dia, da fadiga do dia. Cansaço e exaustão estão na moda para quem trabalha muito. Aliás, para quem tem muita coisa acontecendo num pensamento acelerado na mente. O cansaço da alma, o cansaço do dia, ou o cansaço da luta que nunca passa, que é interminável. Jesus estava cansado, sem energia. E você sabe o interessante? É que antigamente, no mundo dos dias de Jesus, logo após o primeiro e segundo século, você sabe qual era a dificuldade? Era crer que Jesus era Deus, que Ele tinha uma natureza divina. E hoje, a nossa dificuldade é acreditar que Jesus era humano, e que as características de Jesus, da humanidade de Jesus, nos toca a todos. O escritor de Hebreus nos diz que Ele em tudo foi tentado como nós, porém sem pecado. Jesus sabe das nossas tentações, Ele sabe das nossas vulnerabilidades, Ele sabe do seu ponto fraco, Ele sabe da sua fraqueza, porque tudo Ele foi tentado. Ele conhece o que é habitar um corpo, um tabernáculo humano. Por isso Jesus estava dormindo. E dormia um sono pesado, irmãos, porque numa tempestade, com barulho de vento, com água entrando, com 12 homens gritando: pega o balde, joga o balde, a água, joga a água, o remo, cuidado. Aquele grito, aquela gritaria: vamos perecer. Jesus não acordava, então os discípulos foram até Jesus, despertaram-no. E a expressão do texto é que eles foram desesperados, quase em pânico. Por isso o pedido não foi acalma o vento. O pedido não foi tirar água do barco, o pedido foi: salva-nos, perecemos. A palavra perecer aqui é morte. Eles estavam no olho do furacão, a caminho da morte, a sensação era de morte. Salva-nos. Primeira pergunta: por que eles estão desesperados, acordando a Jesus, quase em pânico? Porque eu não sei se você sabe, mas aqueles meninos eram marinheiros, eram pescadores habilidosos, tinham experiência do território. Eles eram gente que nasceu naquela região da pesca, viviam disso. O que viram os seus pais fazendo, fizeram também. É a reprodução da hereditariedade da profissão da casa. Eles conheciam o vento, sabiam se soprasse do sul tinha peixe, se viesse do norte não tinha. Sabiam os detalhes como a palma da mão do lago de Genezaré. Era extenso, mas eles conheciam muito bem. Aquele lago era o quintal de suas casas. Nasceram ali, aprenderam a manejar rede, jogar rede ali. Mas por que eles estão desesperados, em pânico, acordando Jesus? Será que eles não estavam acostumados com aquele mar? Ou aquele lago? Ou eles não estavam acostumados com aquele cenário específico de tempestade? Escute, o lago de Genezaré, em toda a sua história, Flávio Joséfos, um historiador do primeiro século, vai dizer que até esse momento, e depois desse momento até o terceiro século, segundo século, nunca teve uma tempestade, uma grande tempestade. É um lago de natureza calma, manso, malemar um vento. Preste atenção no que está acontecendo aqui, pois parece que eles não estavam acostumados com a ambiência da tempestade, a da natureza e o rigor daquela tempestade. Por isso eles vão com veemência até Jesus, porque aquela tempestade, aquele tipo de vento, o jeito que o mar estava empolado, eles não sabiam como lidar com aquilo, pois nunca haviam enfrentado aquilo. O lago de Genezaré era calmo, manso, impossível de ter esse tipo de tempestade lá. Portanto, eles estavam vendo algo que nunca tinham visto, vivendo numa crise que nunca tinham vivido. Estavam na cara do luto, da morte, numa situação em que nunca estiveram antes.
estavam passando por algo que nunca tinha passado no currículo. Daí o desespero. Por isso pedem a Jesus: salva-nos, a gente não sabe lidar com isso. A gente é daqui, está no quintal da minha casa, acontecendo dentro da minha casa uma crise que eu não sei como lidar, como enfrentar. Estavam diante de um fenômeno que só Jesus poderia fazer alguma coisa. Ou seja, eles estavam diante de algo sobrenatural, que estava para além das suas capacidades, que estava para além das suas faculdades intelectuais, estava para além do tato experiencial. Por isso eles não tiveram outra reação, senão de pedir: salva-nos que a gente vai morrer. Jesus acorda. O que ele faz? Ele repreende com ríspido o desespero dos discípulos. Falou que eles eram tímidos na fé. Por que Jesus fala isso? Preste atenção. Será que ter fé é ficar falando com a natureza? Árvore, cai um fruto. Caiu, tenho fé. Será que ter fé se resume a falar: vento, balanceia um pouco? É falar para o mar: abre mar. Isso não é fé. O que Jesus estava vendo, que os discípulos não viam. Escute aqui, que isso aqui está acontecendo com você, eu sei. Bom, eles viam apenas o fenômeno da água, a tempestade, que eles não sabiam o que fazer. Por isso estavam cansados, exaustos, no olho da morte. Achavam que não tinham mais saída. Era praticamente impossível naquele lago acontecer aquilo. E as crises da nossa vida, quando vêm assim. A gente não sabe como elas chegam. Não sabemos por que elas chegam. Elas chegam sem dar explicação. Se interpõem, se impõem. Jesus estava apontando para algo maior, para a fonte da tempestade, e que eles poderiam enfrentar no seu nome. Sabe o que Jesus queria? Jesus queria que os discípulos percebessem quem e o que estava por trás daquela tempestade, e que eles a enfrentassem no nome dele. Jesus repreende o fenômeno da água. Chegam a Gadara, preste atenção, na terra dos Gadarenos, e vem de encontro 2 endemoniados, pessoas que já não tinham mais as suas identidades estabelecidas. Por isso que a Bíblia não chama de nome. Como que a Escritura relata sobre eles? Endemoniados. Sabe o que é isso? Gente que não tem identidade. Foram sequestrados nas suas personalidades. Eram apenas uma pilha sustentando seres estranhos. Não eram mais nada. Tinham acabado com a vida, com tudo que eles tinham. Não tinham mais nome. Estavam possuídos por demônios. Apesar que eu fico pensando, mesmo possuído pelos demônios, eles estavam debaixo de uma proteção superior. Porque quando os demônios saem deles e vão para os porcos, o que os demônios fazem com os porcos imediatamente? Os matam. Por que os demônios não os mataram? Porque existe entre Deus e a humanidade um pacto de proteção. E sabe o que Deus está aguardando? O seu filho chegar. Porque quando o seu filho chegar, não importa se é num sepulcro ou se é numa praia, não importa se é numa tempestade ou se é num palácio, não importa se é num quarto escuro de depressão, ou se é num vazio de uma solidão, ou se é numa decepção de uma traição, não importa, quando você ficar de cara com Jesus, não tem capeta, não tem diabo que arregue, eles vão sair no nome de Jesus, e então Ele irá devolver identidade, Ele irá devolver família, Ele vai te restaurar para todo sempre. Aqueles homens foram preservados dos demônios até a chegada de Deus. Porque quando Deus chegou na praia, tudo mudou. Como Deus ainda preserva os seres humanos, apesar de todo o ataque maligno que nós sofremos dia após dia, Deus tem preservado os seres humanos até que Ele chegue.
Deixa eu te dizer uma coisa: você que tem um parente, algum amigo, ou algum filho, algum esposo, alguma mulher que ainda não conheceu a Jesus, fique tranquilo, os demônios podem até agir, mas Deus está dando tempo para o seu filho chegar. Deus está dando tempo para Jesus chegar, e Jesus vai chegar e trazer salvação. O que Jesus estava dizendo aos discípulos é: vocês não perceberam ainda, vocês não notaram, não atinaram para o fato de que a tempestade não é natural, esse vento não é normal, essa chuva não é normal, as ondas empolando desse jeito não está dentro da naturalidade normal. Vocês não sabem o que estão enfrentando, vocês não estão vendo o que está acontecendo com vocês, vocês estão enfrentando forças que estão nos impedindo de salvar os seres humanos do outro lado do rio. Vocês estão enfrentando forças que estão te impedindo de chegar no bem, ou de alcançar o bem. Vocês não estão notando, a palavra tímido no grego sabe qual é? Visão limitada, imperceptível, embotado nos sentidos. Vocês não percebem, por isso que Jesus diz: porque sois tão tímidos. Ele está dizendo: vocês estão olhando para onde? É como se Jesus estivesse apontando para a lua e eles estivessem olhando para a ponta do dedo. Vocês não estão percebendo que o que está acontecendo com vocês não é uma ação natural desse tempo, desse mundo, da lógica causa e efeito. Vocês estão sendo alvos de um grande levante ataque das potestades malignas, porque vocês têm propósito de Deus na vida, porque vocês estão atravessando o mar da vida para salvar pessoas, para levar o evangelho, para levar a paz, o amor. E se levantou o grande adversário da nossa vida, da nossa alma, e ele empolou o vento, ele empolou as águas, e ele está tentando tirar o seu ânimo, está tentando tirar o seu vigor, a sua fé, e ele colocou você na cara da morte. Vocês estão enfrentando forças que estão nos impedindo de fazer o bem. Vocês deveriam estar percebendo e dar ordem no nome de Jesus para que elas recuem. Jesus está comunicando aos seus discípulos algo precioso que o Evangelho nos dá: que aqueles que seguem a Jesus ganharam autoridade e legitimidade de ordenar o recuo das forças da maldade. Só quem segue a Jesus possui essa autoridade de repreender o mal, de empurrar as sombras em nome da luz, de chegar no ambiente e os demônios baterem em retirada. Porque é no nome de Jesus, é no nome de Jesus que eles vão recuar, porque Jesus os venceu na cruz do Calvário, derrotou o principado, potestade, e sobre eles triunfou. Há um poder que limita a força do mal, até que Deus chegue, e esse poder é uma pessoa bendita, gloriosa de Jesus Cristo. É isso. Deus está preservando situações, preservando realidades, homens, pessoas, até que Jesus chegue. Esse texto fala sobre isso. Jesus intentou ir do outro lado, libertar o gadareno, e no caminho levantou-se essa força sobrenatural maligna para os impedir de chegar lá. Olha para a sua vida agora. Você já enfrentou isso? Aliás, todos enfrentamos. A pergunta é: você já percebeu isso? E o fato extraordinário da mensagem, do texto, sabe qual é? Eu não sei se você sabe, mas conta para a pessoa que está do seu lado aí. Nós temos um Salvador. Não só um Salvador da nossa vida eterna, escatológica, mas um Salvador tópico do dia a dia que a gente está enfrentando. Jesus vai nos salvando de situações.
Jesus vai nos salvando de realidades. Jesus vai nos salvando do laço do... se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito teríamos sido destruídos. Mas o Senhor enviou o seu anjo, nos guardou, nos livrou. Escapamos do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos, porque o Senhor está conosco. E quando as forças malignas tentam nos impedir de fazer o bem, ou de alcançar o bem, aí então nós temos que perceber e no nome de Jesus orar. É quando você olha para a sua vida, meu irmão, é quando você olha para a sua vida, irmã, e parece que nada mais faz sentido. Parece que você está fora do jogo da vida. A sensação é que você está perdida, sem chão, sem reação ao fenômeno que está diante de você. E você não tem mais recursos, não tem mais estratégias, não tem mais alças para segurar, não tem mais ânimo para continuar. Tudo está desorganizado e você sabe que tudo está fora do eixo. Parece que o caos chegou e dominou. E o que é isso? As forças da maldade estão atuando para você não fazer o bem, para você não se conectar à vontade de Deus, para você não honrar a Deus, e estão impedindo você de alcançar o bem que você deseja. Nós estamos numa grande batalha espiritual. Jesus está envolvido nisso, e eu tenho a certeza, Jesus luta por nós. Jesus tem lutado pela sua causa, Jesus tem lutado pelo seu chamado, Jesus tem lutado pela sua vida. Diz o texto, que o diabo tentou cirandar Pedro, o diabo rogou pela vida de Pedro. A imagem é o seguinte, Deus está no trono, Ele não sobe mais lá, mas Ele requereu a vida de Pedro. Isso que eu estou dizendo é muito sério. Pode ter Pedro aqui hoje. O diabo requereu a sua vida para te envergonhar, para te humilhar, para te destruir, para te matar. Essa situação que se levanta é para isso. Mas Jesus respondeu e disse assim: Pedro, não temas, eu roguei por você. Pedro, eu te salvei dos dentes do lobo, da boca do leão, eu te livrei, Pedro. Receba esta palavra aí, meu irmão. E quando isso acontece, o caos chega e domina, é quando as forças da maldade estão atuando para você não ir além, não se render ao Senhor. Eu tenho um conselho para você: não faça como os discípulos. Não entre em desespero, mas faça como os discípulos. Lembra que Jesus ainda está no seu barco. Não faça como os discípulos. Não permita que o vendaval pareça ser a última voz na sua vida, mas faça como os discípulos. Lembre que clame por Jesus Cristo, porque Jesus vai se levantar no seu barco hoje, e Ele vai repreender o vento, Ele vai falar com as ondas, Ele vai falar com a chuva, Ele vai falar com as forças do mal que estão impedindo você de alcançar a sua bênção, o seu bem, e Ele vai repreender isso hoje em nome de Jesus, e Ele vai se levantar por você nesta causa. Jesus não desampara ninguém. Davi disse: eu fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo desamparado. Davi foi um homem que buscou o Senhor, e nesta noite o chamado para todos é tempo de buscar a Deus, é tempo de olhar para o canto do barco e ver que alguém está dormindo. Desperta Jesus pela fé, desperta Jesus na oração, desperta Jesus, porque Jesus vai se levantar por você, Jesus vai se levantar pela sua casa. Isso se dá na nossa vida muitas vezes, mas a gente está tão conectado às mídias sociais, a gente está tão conectado a aparelho de celular, a gente está tão conectado às coisas do Instagram, do Facebook, que a gente não está percebendo os movimentos do mundo espiritual. Aí a gente vem adorar um Deus que a gente nunca viu, mas crê. Aí a gente se diz que é cristão e adora um Deus que é espírito, mas a gente não quer espiritualizar.
Não que a gente tenha que espiritualizar tudo, porque isso é idiotice. Mas o seu Deus é espírito, a sua fé é espírito. A oração, ela acontece no ambiente de um quarto secreto da espiritualidade. Nós temos que sair desse intelectualismo besta, que quer explicar tudo para Deus, que quer explicar tudo por Deus, que se arrogou para si ser advogado da Trindade. A gente quer explicar tudo antes de chamar Jesus. Não, eu vou conversar primeiro, eu vou falar primeiro. Irmãos, é com Jesus, é com Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: o seu caso é com Jesus. Diga para ela: você não tem recurso, você não tem mais para onde ir, já fez de tudo que tinha que fazer, sobrou quem no seu barco, irmão? Então fala com Jesus, desperta Jesus. Hoje você vai despertar Jesus, irmão. Hoje você vai gritar mais que o leão da tribo de Judá, irmão. E você vai falar com ele dentro de você. Deixe a sua alma pôr para fora. É muito interessante o caos. Diz no Gênesis que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas e abismo. Muitas realidades são trevas, abismos, sem forma e vazio. É fácil perguntar para você: me dá um exemplo de uma coisa sem forma. Uma xerinfolímpula. O Chaves voltou, irmãos. O Chapolin também. No SBT, a partir das 14, já estou vendo tudo. Me dá um exemplo de algo sem forma. O ar, tá bom. Agora me dá um exemplo de um negócio vazio. É mais fácil, né? Um copo vazio. Toma um gole. Agora o desafio é você dar um exemplo de um negócio sem forma e vazio. Não existe. Tamanho era o caos, misturado com abismo e com trevas. Assim está a sua vida. Um caos. Assim as crises fazem com a gente. Sem forma, sem jeito, sem esperança, sem disposição, sem animosidade, sem vontade de orar, refém de tudo, vazio, vazio da presença, vazio de sentimento, vazio de paixões, vazio de sonhos. É isso que esse sistema se aperfeiçoa em fazer com a gente. É uma matrix que engana todo mundo com as ilusões. É uma máquina que cria projeções e ilações, e a gente está com a máquina na mão e a gente está sendo iludido. Irmão, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo vai te iluminar. Não vos embriagueis com vinho que é contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, para que possa experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmão, você está diante de um grande levante das forças das trevas, para você não fazer o bem, não fazer aquilo que Deus quer, que você sabe muito bem o que é, e de você também não alcançar o seu bem, o seu desejo, aquilo que você orou um dia, aquilo que você pediu um dia. A Bíblia também diz de uma história que Daniel se levantou para orar, e ele clamou ao Senhor por 21 dias, e por 21 dias levantou-se o príncipe da Pérsia, para sufocar, para impedir a resposta. Daniel capítulo 10, versículo 12, ou 12, versículo 10, diz: assim diz o Senhor a ti, Daniel, querido, desde o primeiro dia que puseste o coração a orar e a buscar a minha face, eu já liberei. Entretanto, havia uma batalha na chegada, na conclusão. Irmãos, olha para mim aqui, isso aqui, nós estamos na chegada, nós estamos perto da faixa, irmão. Nós estamos chegando na conclusão de tudo. Não é possível que você vai se render a esse sistema. Não é possível que você vai se render a essa preguiça, essa zona de conforto, essa carnalidade. Não é possível que você sabe a vontade de Deus, mas não se levanta para fazê-la. Não consigo, pastor. Muito bem, levantou-se uma grande tempestade, mas olha para o seu barco. Jesus está no seu barco? Então hoje Jesus vai te ajudar.
você tem que se levantar. Quem desperta Jesus não é a tempestade, quem desperta Jesus é quem precisa de Jesus. Você precisa de Jesus? Então levanta nas madrugadas para orar, irmão. Você precisa de Jesus, amém? Então põe o seu joelhinho no chão, ainda que você não quer que ninguém veja você, mas vai falar com Ele num cantinho do seu barco. Jesus tem muita coisa para fazer com você ainda. Tem muito bem, tem muito bom, tem muita coisa boa de Deus que Ele quer te entregar, que Ele quer fazer. Mas você está deitado no barco, perecendo. A tempestade está enchendo o barco. Olha para Jesus. Desperta Jesus, desperta Jesus, desperta Jesus. Como que desperta Jesus? Pastor, eu não tenho força. Williams, eu não tenho força mais. De tanta prova, de tanta luta, é só desânimo, nada muda nesse ambiente infernal. Tem casa que é assim, o ambiente é o inferno. Sabe o que você faz? Não consigo orar, pastor, tem gente que está fraco. Não é fácil mesmo, é uma pressão, uma batalha. E as batalhas nos ferem, nos machucam, a gente nunca sai o mesmo. Perde, corta, decepa, machuca, fere, cicatriza para o resto da vida. Quer despertar Jesus? Chama alguém de Jesus que você confia. Pede ajuda em oração. Relata os fatos. Ó, está acontecendo isso. Eu não sei como essa tempestade se levantou, porque aqui é o quintal da minha casa. Aqui estava tudo certinho, eu domino o Largo de Genezaré. Aqui tem peixe, aqui tem cardume. Eu lanço a rede aqui, o vento já vem aqui, já tem os barcos aqui. O aporte é aqui, a praia ali. Eu conheço tudo aqui, mas eu não sei como essa grande tempestade chegou. Você não está percebendo que existe um grande levante diabólico das forças das trevas contra você, contra o seu filho, contra o seu propósito, contra a sua casa. Você não sabe que sobre você tem uma promessa de Deus. Você achou que o diabo não ia fazer nada, irmão? Jesus falou, o mundo me odiou, vai odiar vocês também. Mas eu oro, Pai, que não os tires do mundo. Eu só peço, Pai, que diante da maldade do mundo, o Senhor vai na frente deles como um rolo compressor. Guarda eles do mundo. Irmão, chegou o momento da fé. Eu não percebo, eu não vejo. Jesus é quem está vendo. Que momento é esse? É o momento da fé. Como está a sua fé? O que é fé? Definição simples de fé: é a certeza das coisas que não se veem, e a convicção, está ao contrário, né? É a certeza. Hebreus 11:1, irmãos. Eu já fui bom de cabeça, irmãos. É a certeza das coisas que se esperam e a convicção de coisas que não se veem. O que é fé? Certeza de coisas que se esperam. O que você espera? O que a igreja espera? Irmãos, vocês estão esperando o quê? Deixa eu perguntar, vocês estão esperando o quê? A igreja espera a volta de Jesus. Certeza de coisas que se esperam. O que a igreja? A igreja espera fazer o quê, irmão? Vocês estão esperando outra coisa? Irmão, convicção de fatos que não se veem. Que fato que marcou a história da eternidade e a história da atualidade que a gente não viu? Crucificação e ressurreição de Jesus. Isso é fé. Quando você crê e se entrega essa espera por Jesus, baseada em fatos que já aconteceram e que não pode mudar mais, o preço está pago, o sangue me comprou e a ressurreição abriu a porta da eternidade para eu entrar. Aí você aplica isso na sua vida. Eu estou diante de uma crise, de uma grande tempestade. Eu tenho um fato que grita por mim, um sangue que fala por mim. Eu tenho fatos, eu tenho espera. Essa tempestade não vai me matar. Eu não espero a morte, eu não espero como os discípulos perecer. Eu espero o céu se abrir e a última trombeta tocar e Ele vir nos buscar. Deixa para lá isso aí, irmão. Não se deixe se deter de fazer o bem. É a última mensagem desse texto.
Jesus queria fazer o bem do outro lado, libertar os endemoniados. E levantou-se essa força opositora para impedir. Não se detenha de fazer o bem. Tudo aquilo que detém você de fazer o bem é da maldade. De praticar o amor, a justiça, a paz, é da maldade. Não ceda ao mal. E lembre-se, apesar dos levantes da maldade, das trevas, Deus tem uma aliança com a humanidade. E não permitiu que aqueles homens morressem. Esperou Jesus chegar. Sabe o que eu aprendo? O que eu oro e acredito? O tempo está passando rápido, não está? Mas vai dar tempo de Jesus chegar. Você crê nisso? Levante as suas mãos para o alto. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Repita comigo, em nome de Jesus. Diga com autoridade, irmão, em nome de Jesus. Eu ordeno a todo levante da maldade, a toda a fúria das trevas, que recuem, que batam em retirada da minha casa, do meu casamento, da vida que tenta a vida dos meus filhos, dos meus negócios, da minha cidade, do meu quarteirão, do meu bairro, da minha família, em nome de Jesus, em nome de Jesus, saiam, em nome de Jesus, amém? Se coloque de pé, aplauda o Senhor Jesus. Hoje, Deus está falando muito claro com a gente aqui. Isso aqui não é programado. Você não sabia até hoje o que está acontecendo, mas o Evangelho é luz que mostra, é discernimento que clareia. Comece a despertar Jesus a partir de hoje. Sabe qual é a minha alegria? É que Jesus ainda está no nosso barco, irmão. Pode se levantar o que for, nada é maior do que Jesus. Nada, não tem obra de macumbaria, não tem trabalho de feitiçaria, não tem trabalho de magia negra que suporte a autoridade do nome de Jesus. E que esse levante da maldade caia por terra mesmo, porque ainda você precisa desfrutar de um novo tempo na presença de Deus. A igreja vive os ciclos das eras, dos aeons da igreja. E nós precisamos entrar num ciclo, irmãos, da igreja que é avivada, da igreja que é acesa, da igreja que atina, porque ela percebe os movimentos de Deus. E Deus quer fazer isso com a gente. Mas você precisa olhar para o barco, despertar a Jesus. Você saia dessa zona de conforto, dessa preguiça existencial, espiritual, e comece o seu propósito com Deus. Vai falando com Jesus. Vai falando com Jesus. Jesus, toma isso nas tuas mãos. Olha, Senhor, eu não tenho mais como lutar com isso, eu não tenho recurso mais. Tudo que eu tinha para fazer eu fiz, todas as estratégias, todos os movimentos, não tem mais. Então, Senhor, agora é com o Senhor. Te levanta, Jesus. Aquiete a tempestade, aquiete o mar. Jesus, pacifique a passagem, ajuda-nos a passar para outra fase, para o outro nível. Senhor, nós precisamos chegar do outro